Graças e paz, irmãos. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 15. Nós iremos ler do versículo 12 ao versículo 19. 1 Coríntios 12. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12 ao versículo 19. Boa parte dos estudiosos entendem que Paulo tem o objetivo, com a primeira carta aos Coríntios, responder algumas perguntas que eram feitas na igreja de Corinto e também orientá-los quanto a alguns desvios doutrinários. Eram perguntas acerca do casamento, como no capítulo 7, sobre as coisas sacrificadas aos ídolos, no capítulo 8, sobre os dons espirituais, do capítulo 12 ao capítulo 14. E quando chegamos no capítulo 15, Paulo começa a tratar sobre a ressurreição. E há uma divisão, há algumas divisões neste capítulo, são 5 divisões. A primeira vai do versículo 1 ao 11, onde Paulo mostra que a ressurreição é um fato. Paulo mostra que a ressurreição é um fato histórico inquestionável. E ele chama as seguintes testemunhas. Primeiro, as Escrituras. Ou seja, a morte de Cristo Jesus não foi por acaso, muito menos a sua ressurreição uma surpresa. Isso já havia sido predito nas Escrituras. Era uma confirmação daquilo que Deus havia planejado. A segunda testemunha que Paulo evoca é Pedro, que também viu Jesus ressurreto, assim como os 12 discípulos. E depois Tiago. E Paulo ainda irá dizer neste trecho que Jesus foi visto ressurreto por 500 irmãos e finalmente por ele. A segunda parte vai do versículo 12 ao 19. E no versículo 12, Paulo declara o motivo pelo qual escreveu esse capítulo, ou seja, essa seção. Versículo 12 diz: Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Então ele está combatendo uma heresia no meio daquela igreja. Aquelas pessoas, aqueles hereges, afirmavam não haver ressurreição de mortos. Paulo então irá mostrar as implicações lógicas dessa falsa teoria. A terceira parte, Paulo irá mostrar a ordem da ressurreição. Cristo é as primícias. Isso vai do versículo 20 ao 34. Depois de Cristo, ressuscitarão os eleitos. E por fim, todos serão ressuscitados, inclusive os ímpios, para serem julgados. Todos eles comparecerão perante Jesus Cristo, o santo e perfeito juiz. A quarta parte é a natureza da ressurreição, que vai do versículo 35 ao 50. E esta sessão nos fala de um corpo glorificado, e este corpo que nós teremos ressurreto não haverá cansaço, não terá fadiga, nem doença, nem defeitos físicos, e também não haverá, muito menos, morte. É um corpo semelhante ao de Cristo. E por último, a quinta parte é o tempo da ressurreição. Paulo irá nos ensinar, do versículo 51 ao 58, que a ressurreição acontecerá no último dia, ao ressoar da última trombeta, na consumação dos séculos, na segunda vinda de Cristo. Alguns ressuscitarão para a vida eterna e outros ressuscitarão para o castigo eterno. Nós vamos tratar da segunda sessão, que fala sobre a importância da ressurreição. Vamos ler, versículo 12 ao 19. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo,
ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Louvado seja o Senhor, pois Ele vive, e com Ele nós viveremos. Essa semana eu escutei uma crônica, gostaria de compartilhar com os irmãos, escutei na sexta-feira, a perspectiva sobre a morte de uma pessoa não crente. O cronista escreveu em ocasião à morte de um amigo. Ele diz: a morte por si só é uma piada pronta. A morte é ridícula. Você combinou de jantar com a namorada, está em pleno tratamento dentário, tem planos para a semana que vem, precisa autenticar um documento em cartório, colocar gasolina no carro e no meio da tarde morre. Como assim? E os e-mails que você ainda não abriu? O livro que ficou pela metade? O telefonema que você prometeu dar à tardinha para um cliente? Não sei de onde tiraram essa ideia. Morrer. A troco do quê? Você passou mais de 10 anos da sua vida dentro de um colégio, estudando fórmulas químicas que não serviram para nada, mas se manteve lá. Fez as provas, foi em frente, praticou muita educação física, quase perdeu o fôlego, passou madrugadas sem dormir para estudar para o vestibular, mesmo sem ter certeza do que gostaria de fazer da vida. Mas foi em frente. De uma hora para outra, um disparo feito por um delinquente que gostou do seu tênis, uma colisão na avenida, uma veia entupida. Qual é? Morrer é uma piada. Obriga você a sair no melhor da festa, sem se despedir de ninguém, sem ter dançado com a garota mais linda, sem ter tido tempo de ouvir outra vez sua música preferida. Morrer é um exagero. E como se sabe, o exagero é matéria-prima das piadas. Só que esta não tem graça. Em Corinto, havia cristãos que afirmavam não haver ressurreição dos mortos. Paulo diz: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Como algum cristão de Corinto poderia questionar a ressurreição dos mortos? O que teria dado lugar a tamanho ceticismo? Então, no que eles criam? E o que fez com que eles duvidassem que os mortos podem ressuscitar? Há, no mínimo, 3 explicações básicas. A primeira é que os gregos acreditavam na imortalidade da alma. O corpo, porém, era visto como a prisão da alma. Para eles, o espírito era essencialmente bom, mas a matéria, o corpo, essencialmente mal. A morte marcava então a libertação da alma, até então impedida de se elevar ao mundo real, do qual todas as coisas deste mundo não passam de sombra. Então, quando você morre, isso é bom. O corpo, que é a prisão da alma, fica na terra, e a sua alma, então, que é a parte boa, se liberta e vai habitar no mundo das ideias. A segunda explicação era a possibilidade de que os coríntios viam com o mesmo ceticismo de hoje as alegações de que o túmulo de Jesus estava vazio. Com a notícia do túmulo vazio, muitas pessoas, influenciadas provavelmente pelos saduceus, proclamavam todo tipo de explicação. Que o corpo havia sido roubado pelos discípulos, que as mulheres erraram de túmulo. Todas as explicações
exceto que Cristo de fato tinha ressuscitado. A terceira explicação é que alguns de Coríntios entendiam estar vivendo na plenitude da herança de Cristo, a partir do momento que se batizavam. Eles então não admitiam enfermidades ou sofrimento. Era uma visão triunfalista de que o crente não poderia sofrer, passar por dificuldades, sejam financeiras ou de relacionamento, que o crente ele sempre deve estar por cima. Isso é incoerente com o paradoxo do já e ainda não. Já fomos libertos da condenação do pecado, mas ainda não fomos libertos da presença do pecado. O seremos quando Cristo Jesus vier e consumar tudo para que possamos viver com Ele. E eles não entendiam isso. Eles achavam que o que vale mesmo é viver bem nesta vida. E que Deus é obrigado a nos abençoar. Talvez você consiga fazer uma conexão com algumas doutrinas da nossa época. Para eles, a vida cristã se resumia nas vitórias pessoais de cada um, aqui e agora. Eles não pensavam na vida depois da morte. Independente dos motivos que levavam os coríntios a negarem a ressurreição, Paulo concluiu: se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Esta é a lógica de Paulo. Se vocês não creem na ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E quais são as implicações de afirmarmos que Cristo não ressuscitou? Se não existe ressurreição, então Jesus não triunfou sobre a morte. Se os mortos não ressuscitam, então Jesus continua morto. Negar a ressurreição é negar, portanto, o Evangelho. Se a ressurreição de Cristo for eliminada ou tida apenas como simbólica, nossa fé será abalada. E o cristianismo não passa de mera ilusão. Negar a ressurreição é despir a mensagem cristã de 5 pontos essenciais. Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, nós, os apóstolos, somos falsas testemunhas. Se Cristo não ressuscitou, todos nós permanecemos em nossos pecados. Não houve salvação, não houve perdão. Se Cristo não ressuscitou, aqueles que morreram pereceram, estão no inferno. Não há conforto nenhum para nós. Se Cristo não ressuscitou, concluímos então que somos os mais infelizes da terra. E os mais alienados também. Essas são as conclusões óbvias de Paulo. Vamos para elas. Primeiro, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e nossa fé. Versículo 14. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Ele está dizendo: o que eu prego não vale de nada. Não faz sentido. E o que vocês creem também. A palavra vã, que é kemos, que significa literalmente vazio. Sem a ressurreição, o evangelho é oco, é vazio. Nada resta para a proclamação cristã. Se Cristo foi devorado pela morte, se Ele foi aniquilado pelas trevas, se Ele sucumbiu à maldição do pecado, o que nos resta? Se a morte deu a última palavra, como Ele pode então ser o nosso Salvador? O principal fundamento de todo o Evangelho é a morte e ressurreição de Cristo. Se você tirar isso, não há Evangelho. Negar essas verdades é negar o Evangelho totalmente. A fé desvanece, o ensino do Evangelho se torna inútil e sem valor, e somos privados de qualquer esperança de salvação. Para que pregar então? Para que crer? O que eu estou fazendo aqui, se Cristo não ressuscitou? O que vocês estão fazendo aí, se Cristo não ressuscitou?
A segunda conclusão, implicação lógica da afirmação Cristo não ressuscitou, está no versículo 15. Somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Nós, apóstolos, é o que Paulo está dizendo, somos então falsas testemunhas, se Cristo não ressuscitou. E além disso, estamos contra Deus, porque estamos afirmando algo que Ele não fez. Nós dizemos, Deus Pai ressuscitou Deus Filho, ou ressuscitou o seu Filho, porque Deus não morre, é óbvio, né? Ressuscitou o seu Filho, o tirou do túmulo. Mas se Ele não fez isso, nós estamos mentindo e estamos blasfemando, porque estamos dizendo algo que Deus não fez. A reputação e até mesmo o caráter de Deus seriam destruídos se a ressurreição não existisse. Os apóstolos pregavam que Deus Pai ressuscitou a Cristo. Se Ele não fez nada disso, se eles estivessem mentindo, seria uma grande blasfêmia relacionar o nome de Deus a um impostor. O único motivo convincente para relacionar a pessoa e a obra de Jesus Cristo a Deus é a realidade da ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, os apóstolos são falsas testemunhas. Por que você lê então o Novo Testamento? Eles mentiram. Não é verdade. Então não há motivo para ler aquilo que os apóstolos escreveram e aquilo que foi escrito por supervisão dos apóstolos no Novo Testamento. A terceira afirmação, ou melhor, conclusão lógica da afirmação Cristo não ressuscitou, está no versículo 16 e 17. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Embora a palavra vã se repita, no grego é uma outra palavra diferente de kainos. Aqui essa palavra vã, no versículo 17, se refere não a vazio, mas a algo que não é real, que não é palpável. A ressurreição de Cristo é a evidência de que o sacrifício que Ele fez a favor dos pecados foi aceito por Deus. É a ressurreição que autentica o sacrifício perfeito e cabal de Cristo na cruz. Se Jesus não ressuscitou, o problema do pecado permanece sem solução. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se Jesus permanece morto, temos apenas duas conclusões óbvias. Jesus então tinha pecado, ou ele era santo, sem pecado. No entanto, o Pai não aceitou o seu sacrifício na cruz. Logo, estamos perdidos, sem chance de perdão. Essas são as conclusões óbvias da afirmação Cristo não ressuscitou. De qualquer forma, dentre essas duas opções, permaneceríamos ainda em nossos pecados, separados de Deus e tendo de enfrentar os juízos como todos os demais. Recordo agora a palavra, que o sentido real dessa palavra vã, que aparece no versículo 17, é sem valor. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé não vale de nada. Não presta para nada. É inútil. Paulo quer que os coríntios entendam a lógica de seu argumento e vejam o erro do seu caminho. Eles precisam enxergar o efeito da negação da ressurreição de Jesus tem sobre a vida espiritual deles, e que eles deveriam se arrepender. Ele quer que os coríntios saibam que, com base na morte e ressurreição de Cristo, eles foram justificados e santificados. Mas se eles negarem
a ressurreição de Cristo Jesus. Eles terão que negar também a santificação, a transformação de vida e a justificação. Paulo continua. E a quarta implicação lógica da negação da ressurreição de Jesus está no versículo 18. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Quão confortante nós, quando vamos a um culto fúnebre de algum irmão, saber que apesar da dor, da perda, esta pessoa está com Cristo. E eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer algumas comparações de alguns enterros em que as pessoas não creem em Cristo e das que creem. Aquelas que não creem, você vê desespero, dor, falta de esperança, desânimo, pessimismo, mágoa. Mas daqueles que descansam na certeza de que o corpo está na terra por enquanto, mas a alma já goza da presença de Cristo, a alegria conforta, traz esperança, também a certeza de que aquele corpo não vai ficar ali na terra, Deus há de ressuscitá-lo, e alma e corpo se unirão mais uma vez, para que possamos desfrutar plenamente da glória da companhia de Cristo Jesus. Mas Paulo está dizendo, se Cristo não ressuscitou, não tem nada disso. Não tem conforto algum. E a última conclusão lógica, da implicação lógica, da afirmação de que Cristo não ressuscitou, é que somos os mais infelizes. Se a nossa esperança em Cristo se limita a apenas esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo está corrigindo o pensamento daquela terceira opção que eu coloquei no início, do triunfalismo, das pessoas que acreditavam que o cristianismo, ele vale como um fator motivador para os nossos desafios pessoais desta vida. Ou seja, Deus tem que me abençoar para eu ganhar muito dinheiro, para eu ter o carro que eu desejo, para eu ter saúde, relacionamentos estáveis. Pessoas que recorrem ao cristianismo apenas limitados a este mundo, a esta vida. Para os coríntios, para alguns, a ressurreição era simbólica, não um fato histórico. A ressurreição representava algo mais ou menos como o mito da fênix, que ressurge das chamas, que ressuscita, que tem novo ânimo para os desafios da vida. Mas Paulo diz, se vocês pensam assim, vocês são os mais infelizes de todos os homens. Porque o que vai acontecer quando nós morrermos? Eu acho que não é novidade que todo mundo aqui vai morrer, né? Daqui 20 anos, daqui 30, 40, 50, uma coisa eu tenho certeza. Daqui 100 anos, ninguém que eu estou vendo aqui estará aqui nessa igreja. Vou colocar 120 porque eu lembrei do reverendo Abel. Ele vai viver muito. Esses dias perguntaram, estava com o reverendo Maurício na sexta-feira, quantos pastores tem na igreja? Eu falei, em Vila Formosa tem 3. Aí, obviamente, lembraram do reverendo Abel, que é o mais conhecido, né? E aí eu brinquei, falei assim, olha, dos 3, o mais saudável é o reverendo Abel. O reverendo Maurício disse que é isso mesmo. Esperar somente nesta vida significa restringir a este mundo os benefícios derivados de nossa fé, de modo que ela não se estende para além dos limites da presente vida. Se Cristo não ressuscitou, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se Cristo não ressuscitou, não há razão para pregar, para crer, para ler a Bíblia. Não há motivo de se sentir perdoado, não há esperança, só há
infelicidade. Se Cristo não ressuscitou, nós olhamos para a morte e dizemos: a morte é uma piada pronta e sem graça. Se Cristo não ressuscitou, o cronista, ao escrever por ocasião da morte de um amigo, estava certo. A vida se resume então no e-mail que você não abriu, no livro que você leu pela metade, o carro que você não teve, a mansão que você não pôde comprar. Então você entra em choque e começa: eu tenho que aproveitar logo, eu tenho que correr atrás, porque a minha vida está acabando. E isso é infelicidade. Isso é diminuir a vida. Isso é sem sentido. Se Cristo não ressuscitou, então podemos viver de forma dissoluta. Como diria o filme que vocês assistiram na sessão da tarde, curtindo a vida adoidado. Se Cristo não ressuscitou, a nossa vida é vã, oca, sem sentido. Ela não tem graça. Agora olhe o que diz o versículo 20, que nós não lemos. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Aleluia! Repare que Ele não está dizendo, mas se de fato. Não, mas de fato. Mas de fato, não tem se. É claro, Jesus ressuscitou. E Paulo já deu as provas naquela primeira parte que eu citei para vocês antes de ler o texto. O cumprimento das Escrituras. Pedro, os 12, Tiago, os 500 irmãos e depois ele. De fato, Cristo ressuscitou. Existe um que, embora todos os homens temam a morte, fiquem horrorizados, assombrados. Eu citei na pastoral Woody Allen, o cineasta, onde ele diz que, deixa eu ler para ter certeza, não que eu tenha medo de morrer, só não quero estar lá quando acontecer. E depois, nessa mesma entrevista, ele admite: a morte é absolutamente assombrosa. Todos os homens que não têm Cristo a temem. Mas existe um que enfrentou a morte de cabeça erguida. Um poderoso guerreiro que entrou na fortaleza da morte e a derrotou em sua própria morada. O túmulo frio não pôde detê-lo. A nossa esperança até morreu, mas ao terceiro dia ressurgiu. O sol da justiça raiou, mais forte do que nunca. Ele a derrotou quando a morte se sentia mais segura de si. Ele levou o cativo o cativeiro. Ele ressurgiu dentre os mortos. E o Pai o glorificou. E Ele está à destra, à direita do Pai. Eu não sei se eu posso fazer isso, mas toda vez que eu lembro da exaltação de Cristo, eu lembro do Salmo 24. Eu tenho que ainda confirmar, mas eu entendo uma ligação com a ascensão de Cristo Jesus. Ele levando cativo o cativeiro, triunfando sobre a morte. Ele sobe agora aos céus. E alguém pergunta: quem é este homem que tem a coragem de entrar de passar pelos portais celestiais? Quem é este? Quem é este poderoso guerreiro? Quem é este que se levanta? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E quem é o Rei da Glória?
o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas, o Senhor dos exércitos. Jesus Cristo é o Rei da glória, e Ele triunfou sobre a morte. Ele venceu, e em Cristo nós somos mais que vencedores. Não pense, afirmou o pregador Paul Washer, que pedirei para que você faça de Jesus o Senhor da sua vida. Essa é a coisa mais absurda que eu poderia pedir para você fazer, porque Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Quer você o sirva ou não, o bendiga ou não, o odeie ou o ame, Ele é Senhor da sua vida, porque Deus deu a Ele um nome que está acima de todo nome. Diante do nome de Jesus Cristo, todo joelho se prostrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Alguns de vocês irão se prostrar por causa da graça que lhe foi concedida. Outros, no entanto, se prostrarão porque a rótula do joelho será quebrada por aquele que governa as nações com cetro de ferro. Mas diante dele, todos os joelhos se dobrarão. De fato, ele ressuscitou. E você lembra das implicações lógicas de dizer ele não ressuscitou? Nós a citamos, nós lemos. Mas, de fato ele ressuscitou. Logo, todas as implicações anteriores se invertem. Não sei se vocês compreendem isso. Se ele não ressuscitou, a nossa pregação e a nossa fé é vã. Mas de fato ele ressuscitou. Logo, a nossa pregação e a nossa fé não é vã. Existe um motivo para eu estar aqui pregando. Existe um motivo pelo qual você crê. É porque ele ressuscitou. A nossa pregação nem a nossa fé é vã. Os apóstolos não são falsas testemunhas. Antes são homens inspirados por Deus, que por meio deles o Espírito Santo nos mostra tudo o que nós devemos saber quanto à nossa fé e quanto ao nosso viver diante de Deus. É a palavra de Deus que deve nos iluminar para que possamos entender o mundo ao nosso redor. É a partir dos pressupostos bíblicos que nós nos relacionamos com o próximo e com Deus. Porque a palavra de Deus é a verdade. Porque Cristo Jesus ressuscitou. Porque Ele ressuscitou, nós não permanecemos em nossos pecados. Fomos perdoados. Não pelos nossos méritos, mas pela graça e pela misericórdia de Cristo Jesus. Eu sei que apesar de mim, Deus me ama e me recebe como filho, por causa do sacrifício do Filho legítimo dele, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. De fato, ele ressuscitou. Logo, os que morrem não perecem. Antes, eles vivem. Interessante isso, um paradoxo. Quando nós morrermos, nós viveremos eternamente com o nosso Senhor. A morte não tem a palavra final. Cristo Jesus triunfou sobre a morte. Já não há mais razão para que a ansiedade, a insegurança ou o temor reinem em nossos corações. Se Cristo não ressuscitou, somos os mais infelizes. Mas de fato Ele ressuscitou. Logo, nós somos os mais felizes da terra. Aleluia! Se alegre nisso, meu irmão. Deixa que esta alegria invada o seu coração. Você está seguro nas mãos de Deus. Você deve ser o mais feliz de toda a terra.
não será o seu partido político que vai te trazer paz. Não será o dinheiro, suas aspirações ideológicas. Nada disso trará sentido à sua vida. Somente Cristo Jesus. Somente Ele. Descanse nele, confie nele. Ele é a solução para o maior problema do homem, que é o pecado que causa a morte. E Ele venceu tanto o pecado quanto a morte. Nossa vida tem sentido. Nós temos motivos para nos alegrarmos. A nossa vida não se reduz ao livro que lemos, à comida que comemos, à música que ouvimos. Cristo é o sentido de nossa vida. Ele venceu a morte e com Ele viveremos eternamente. Aproprie-se dessa verdade. Bendito seja, ó Deus. Bendito seja, Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós te agradecemos e fazemos isso porque o Senhor nos escolheu na eternidade e no tempo o Senhor nos chamou, nos atraiu para ti mesmo. E por nós, o Senhor enviou Jesus Cristo para viver, para morrer pelos nossos pecados. Mas a morte não o deteve. O túmulo vazio não pôde segurar o nosso Senhor. Ele ressurgiu ao terceiro dia. Seus discípulos viram, testemunharam. Isso mudou a vida deles. Discípulos covardes se tornaram homens destemidos, que morreram afirmando que Cristo Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Oh, que alegria! Oh, que paz, que consolo, que esperança, que inunda o nosso coração e que também nos faz hoje homens e mulheres destemidos, que creem e descansam em Jesus Cristo. Não tememos a morte, ó Pai. Não a tememos, pois sabemos que Cristo Jesus triunfou sobre ela. Nós apenas descansamos na certeza que a morte é fechar os olhos aqui e abrir na Tua presença. E o Senhor há de enxugar toda a lágrima. Não haverá dor, não haverá morte. Nós te louvamos por isso, ó Pai. Principalmente porque o Senhor abriu os nossos olhos para que nós víssemos, pois estávamos mortos em delitos e em pecados, mas o Senhor nos deu vida, e nos deu vida eterna. Ó Pai, que a Tua igreja compreenda e se aproprie dessa verdade. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Bendito seja o Cordeiro que venceu. Louvado seja. Ó Pai, que não nos esqueçamos jamais disso, que o Senhor vive e reina. E se nós morremos contigo, contigo viveremos. Obrigado, ó Pai. E agora, meus amados irmãos, que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor imensurável de Deus Pai, que as benditas consolações do Santo Espírito Santo habitem abundantemente em vossos corações para todos sempre. Amém.